Oi, eu sou a Lu, estamos na semana especial do Natal. Hoje eu vou ensinar para vocês pintar um rostinho de Papai Noel. Não se assuste, eu vou ensinar você a desenhar também. Primeiro você escolhe um sabonete que não tenha muito hidratante. Aí você vai pegar uma tesoura e vai raspar aquela marca que fica profunda no sabonete. Vai deixar ele assim bem lisinho. Você pode pegar um pano e passar por cima, esfregando até ficar bem lisinho. Aí você vai fazer o seguinte. Você tem o risquinho do sabonete, o risquinho que você quer pintar. Você recorta um pedacinho do papel carbono e coloca embaixo, do mesmo tamanho. Sem esquecer que o lado do preto, aqui do carbono, tem que ficar para baixo, tá? Aí você vai centralizar ali no sabonete, tamanho que você quer. Você vai colocar um pedacinho de fita crepe desse lado e um pedacinho desse lado. Você vai fixar o teu risco ali. Agora você vai pegar um lápis com uma ponta média e você vai desenhar. Quando você estiver desenhando, não aperte o lápis, porque senão vai fazer um sulco. E a gente não quer que aconteça isso. A gente quer só que o carbono marque mais ou menos o lugar onde você precisa desenhar, precisa seguir o risco. Quando você tirou essa primeira parte, você faz assim, você levanta com a pontinha do lápis ali aquele espaço para você ver se tá saindo o risco. Olha, o meu tá saindo. Aí você abaixa e você continua desenhando a parte de baixo. Tirar o meu aqui, já vou remover o papel para você poder ver como que ficou. Dá para ver perfeitamente, mesmo sem apertar. Olha, tô removendo, mas não tô tirando dali. Olha, a gente tem impressa a imagem, agora fica fácil. Agora a gente vai pintar. A gente começa a pintura pelo rostinho. Amarelo pele, pincel zero. É muito importante que você tenha um pincel zero, bom, que ele não esteja arrepiado. Você vai passar por cima, tá vendo? Dos olhinhos. Você já vai preenchendo aqui o nariz. Vai espalhando, pegue pouquinha tinta e vai espalhando toda a área do rostinho dele. Quando você terminar de preencher, sem lavar o pincel, pegue uma pontinha do vermelho, pode ser qualquer tom de vermelho, eu tô usando o escarlate. E você já faz aqui, ó, a boquinha dele, a parte de baixo. E daí você já faz aqui também com o restinho que sobrou no pincel, o narizinho. E ainda, sem lavar o pincel, você vai pôr nesse cantinho e vai fazer redondinho. É uma bochecha. Ó, agora eu vou sujar o pincel aqui na boquinha e vou fazer o outro lado, a outra bochecha, bem no cantinho. Você vai trabalhar com o pincel redondinho. O sabonete é assim, a gente vai trabalhando com pouquinha tinta, às vezes passa do ponto, às vezes falta um pouquinho, mas sempre dá pra gente arrumar. Vou arrumar um pouquinho aqui. Tá? Agora vou pegar nada de preto e vou preencher essa partezinha aqui, ó, esse triângulo que tem aqui. Desço um pouquinho, seguindo o bigode, tá? Aqui já faço um contorninho na boquinha dele com preto também. Lavo o pincel, aí eu vou pegar um pouquinho do branco e vou fazer aqui, ó, onde tá o olhinho, que dá pra gente ver o risco, bem apagadinho, mas dá pra ver. Vou fazer como se fosse uma gotinha.
É bem fácil. Se você quiser, você pode fazer uma bolinha também. Não tem problema. Eu vou fazer uma gotinha. Aí vou pegar um nada. Tudo que eu digo é um nada, porque é muito pouquinho de tinta preta. Se você quiser, todas as vezes que você pega a tinta, você pode tirar o excesso assim no pratinho. Aí eu vou fazer um contorninho no olhinho. Começa de cima, desça redondo, começa de cima de novo, desça redondo. Tá, agora meu olhinho ficou meio tortinho, vou tentar arrumar. Agora eu vou bater o pincel de um ladinho. Olha lá, dos dois lados. Eu acho que preciso de um pouquinho mais de branco, então eu vou voltar ali e vou colocar um pouquinho de branco. Apareceu nesse. E apareceu nesse. Caso você ache que precisa refazer o olhinho, você tira com o pincel essa tinta, você umedece um pouquinho e tira. Dá pra fazer de novo. Se ficou muito ruim, você quer tirar tudo, você pega o paninho e vai com cuidado que você tira também. Agora vamos para a segunda parte, nós vamos lidar com o branco da barba. Então, eu vou preencher somente a barba, por enquanto. Vou partir aqui de volta da boca e vou puxar para fora. Isso já vai dando o sentido da barba, olha. Vai puxando no meio mais reto. Do lado você já pode ir fazendo curva. Sempre pegando pouca tinta, pegue quantas vezes for necessário, mas não encha o pincel, não passe tudo de uma vez. Pronto, tá meio preenchido. O que eu vou fazer agora? Eu vou pôr uma pincelada do branco aqui no pratinho, vou misturar com um pouquinho do preto e vou fazer um cinza. Com esse cinza, eu vou fazendo aqui, ó, seria um acabamento da barba. Você viu que é bem pouquinho. Um acabamentinho aqui. Vai batendo o pincel e olha só como vai definindo a barba. Se você quiser, você pode pôr um pouquinho aqui também, ó, pertinho da boca e puxar um pouquinho para fora. Agora, é necessário que você faça aqui, ó, embaixo do bigode. Fazer um pouquinho mais de tinta aqui, porque a minha acabou. Um pouquinho de cinza embaixo do bigode. Porque depois a gente vai colocar branco ali no bigode também. E a gente precisa de uma divisão. Vou pôr um pouquinho aqui. Aqui do lado também tem um cabelinho. Vou colocar um pouquinho do branco assim, ó, já puxando pra fora. Venho com ele até aqui. Já aproveita aquele cinza e já coloca um pouquinho aqui também, ó, fazendo uma sombra. Agora, lavo o pincel e vou voltar no bigode. Branquinho, seguindo a posição do bigode. Aqui vou fazer um arrepiado assim pra fora, né, uma curva. Do lado de lá, vou inverter para trabalhar melhor assim, para puxar esse lado aqui. Desse lado o bigode termina embaixo da touca. Vou colocar um pouquinho de cinza aqui no meio e um pouquinho de cinza aqui no meio. Olha como que ficou. Posso até fazer um arrepiadinho aqui, ó, no meio. Olha que bonitinho. Vou colocar a sobrancelha, um batidinho com branco, seguindo o risquinho que eu já tinha deixado ali. Olha só. Agora eu vou preencher a bola. A bola é frufru.
Então, a gente preenche, coloca... Eu vou colocar, para dar um diferencial, um pouquinho do azul. Você viu que é uma sujeirinha, olha, em cima do branco. Eu quero que dê um pequeno diferencial. E a bola tá em cima do bigode, tá? Feito isso, eu vou preencher a parte do vermelho, que é a touca do Papai Noel. Essa parte fica bem bonita. Você pode olhar o risco para você não se perder na hora de colocar a sombra. Preenchida a touca. Vou pegar um pouquinho de verde, verde musgo. Vou colocar aqui no pratinho. E vou fazer a sombra aqui, partindo desse ponto, um pouquinho para cima, curvo. Com o verde. E partindo aqui, ó, tem essa linha aqui que se quebrou, desse ponto para baixo também, vou colocar um pouquinho de sombra, seguindo para lá. Pronto. Agora, eu vou finalizar o branco aqui, que é o outro pedaço do frufru. Aqui fica bem lisinho, aqui é crespinho. Venho preenchendo. Aqui tem 3 folhinhas, então eu respeito. Pronto o frufru. Vou colocar também um pouquinho do azul, só para diferenciar branco de frufru, branco de cabelo. Agora, eu vou preencher as folhinhas verdes. Não se esqueça que elas elas têm espinhos, então elas não podem ficar retinhas, não são folhinhas retas, são cheias de pontinhas. Quando você termina de preencher as folhinhas, você pode dar um tempo para secar ali. Enquanto isso, pegue uma pincelada de azul, coloque uma gota de água, mistura um pouquinho para ficar bem aguadinho e você vai fazendo aqui em volta, olha, um fundo com o mesmo pincel. Só um fundo para o sabonete não ficar totalmente branco. Sujei aqui. Vou tirar um pouquinho, vou voltar com um pouquinho do branco em cima ali do vermelho. Minha tinta agora tá suja, mas o vermelho tá molhado, então eu te aconselho a esperar secar, tá? Pra não acontecer isso. É só mesmo um aguadinho. Pronto. Agora a gente vai pegar uma pincelada de vermelho e a gente coloca 3 pontinhos aqui no meio dessas folhinhas. Acho que aqui no meu tá faltando um pouquinho mais de cabelinho. Vou colocar um cabelinho saindo pra fora. Vou colocar um cabelinho aqui também, só um pouquinho assim, no cantinho. Vou pegar um pouquinho do preto e vou puxar aqui em cima. Vou fechar o narizinho dele. Tá? Terminando essa parte, a gente espera secar totalmente. Aí a gente vai passar o glitter. Você vai pegar o glitter ou da bisnaguinha, que você já coloca em volta, ou você pega com o pincel assim, olha, e vai colocando toda a volta dele. Natal, você pode usar o glitter à vontade, porque fica muito bom. Você vai colocando com o pincel, dando uma amassadinha, se o seu glitter for desse de potinho. Se for de bisnaguinha, você vai colocando com cuidado. Só para fazer o contorno aqui.
porção de pinceladas. Vou colocar um pouquinho aqui em volta da parte do frufru. Vou colocar um pouquinho aqui também, tipo nesse contorninho. E vou colocar uma pincelada sobre as bolinhas vermelhas. E ali também, uma pinceladinha de branco, escolha um dos lados e coloque. Isso ajuda, faz diferença. Espere secar, bem seco, e passe 2 camadas de verniz. Pode ser verniz geral ou esmalte de unha, aquele esmalte incolor, ou base de unha, como você quiser. Só depois disso é que você vai poder usar o sabonete, colocar ele no lavabo, no banheiro, e vai poder molhar. Quando você colocar o verniz, passe o verniz até aqui assim. Já tem um vídeo extra que eu expliquei como é que faz isso. Terminamos o sabonete. Espero que você tenha gostado. É difícil, sim, trabalhar com pincel zero, com uma coisa tão pequena, mas é possível, basta você treinar. Então, gostaram? Essa ideia de tirar com carbono, você pode usar para qualquer desenho no sabonete.